Bom dia, senhoras e senhores. Mais um projeto de produção profissa aqui na sua telinha, tudo bom? Meu nome é Carla Navarro e eu trabalho com produção cultural há mais de 20 anos. Todos os dias eu venho aqui e te conto um pouco do caminho mais curto para você chegar na produção cultural profissional. O meu objetivo é te ajudar a executar os seus projetos culturais sem risco e sem prejuízo, tá certo? Gente, tô passando um pouquinho mais cedo hoje. Para quem está me acompanhando agora, para quem está vendo um vídeo meu pela primeira vez, todos os dias eu faço conteúdo para vocês. Normalmente eu apareço aqui às 8h30 da manhã. E só que agora eu estou vivendo um período muito louco porque eu entrei numa produção maravilhosa, linda e fantástica, de um grande espetáculo que esse ano vai virar filme aqui em Recife, que é a minha cidade. E aí não tem horário, né, gente? Imagina, os meus horários estão bem complexos. Então eu vou aparecer aqui a hora que der, mas fica tranquilo porque eu vou fazer teu conteúdo diário, tá? Então você vai se alimentar aqui dos conteúdos sempre, mas eu não sei mais te dizer exatamente qual é a hora que eu vou aparecer por aqui. Agora são 7h57, eu já tô por aqui falando para deixar conteúdo para vocês, para não deixar esse dia passar em branco e tem conteúdo bom, tá? Gente, se você não conhece ainda o meu conteúdo, se você não conhece ainda as coisas que eu falo para vocês aqui, dá uma maratonada no meu canal, aproveita para seguir o canal e ativar o sininho para saber exatamente quando é que eu tô colocando no ar, ainda mais agora que não tem mais hora, né? Então, se você ainda não conhece, eu acho que vale a pena. Se você é uma pessoa que tem curiosidade por produção cultural, ou se você é uma pessoa que de repente já aprovou o seu projeto, não sabe nem por onde começar a executar ele, aqui tem conteúdo para você executar ele com muita tranquilidade, tá certo? Então cola em mim e me faz perguntas, porque os conteúdos que eu trago para cá são justamente fruto dos questionamentos que as pessoas me fazem. E quando vocês questionam, eu entrego exatamente o conteúdo que vocês estão precisando. Então, eu te ajudo, você me ajuda e fica tudo certo, tá? Mas vamos embora conversar, porque o tempo é curto hoje e tô aqui para te entregar conteúdo, né? Vamos lá. Gente, eu queria conversar hoje sobre os 4 passos que eu enxergo para você fazer, para você executar o seu projeto cultural de uma forma muito segura, tá? Na produção cultural, a gente tem alguns pilares que sustentam todo o projeto cultural, certo? Na verdade, é a base de todo o processo, né, para um projeto cultural acontecer tranquilamente. Sem esses 4 passos, o seu projeto cultural pode ruir, certo? Estruturar uma ação cultural vai dar para você tranquilidade, vai dar para você visão do que você tem para fazer, certo? A nossa profissão de produção cultural, imagina, ela já é muito tensa, ela já tem muita adrenalina, ela já tem muitas surpresas. Então, quanto menos estruturada a atuação for, mais tenso você vai ficar, né? Então, a gente precisa realmente enxergar a execução do projeto como um todo, conseguir olhar de cima, assim, sabe? Tem começo, meio e fim, exatamente o que eu tenho que fazer em cada fase, você vai conseguir enxergar tudo de cima. É muito importante você ter essa visão, tá? Porque aí você guarda a sua adrenalina para quando tiver abacaxi no meio do caminho, tá? Eu demorei um tempo para entender que realmente, para entender que realmente existiam subdivisões, existiam setores, digamos assim, na produção, no que eu fazia. Aí eu não estou falando assim de um setor artístico, outro setor de produção. Não estou falando disso, eu estou falando que dentro da produção existem etapas para serem cumpridas e eu demorei a ver isso, certo? Então, coisas básicas, tipo cronograma, ou distribuir funções e tal, ficavam muito confusas para mim, né? Então, em muitos momentos eu ou fazia o que não era da minha função, ou não fazia o que era da minha função, porque isso não estava muito bem determinado, isso não estava bem definido, né? E aí acaba virando uma grande confusão, acaba que 2 pessoas estão fazendo a mesma coisa, ou você ou alguma coisa está deixando de ser feita, entendeu? E aí depois que eu identifiquei como era a estrutura realmente da execução de um projeto cultural, eu percebi que realmente as coisas poderiam ser mais fáceis.
era mais ou menos tipo uma criança que não sabe ler e que agora sabe ler, né? Quando você é uma criança, a criança olha para as letras, é um monte de rabisco, não faz sentido nenhum. Mas depois que ela começa a ler, ela começa a enxergar, a decodificar, digamos assim, aquela informação. É mais ou menos a mesma coisa. Quando eu não parava para olhar na estrutura que eu precisava ter para executar os meus projetos culturais, tudo ia acontecendo meio assim, no susto. E aí, depois que eu consegui enxergar essa estrutura, tudo flui com muita facilidade, porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, começo, meio e fim, eu sei exatamente tudo que eu tenho que cumprir e o que eu tenho que fazer em cada etapa. Isso traz mais tranquilidade para mim, fica bem menos confuso, inclusive, né? E aí vamos lá, vamos deixar de enrolação. E que passos são esses para a gente fazer um evento cultural, tá? Na minha visão, para a gente executar um projeto cultural, a gente precisa planejar, organizar, coordenar e finalizar, certo? Eu vou explicar cada coisinha dessa, mas guarda isso na sua memória. São 4 passos, que é planejamento, organização, coordenação e finalização, certo? O planejamento, ele é a alma do seu projeto cultural. Planejar é organizar, criar um plano, ou uma planta, ou um projeto. Nessa fase, você vai precisar passar mais tempo sozinho com você mesmo, com suas ideias, com seus pensamentos, você, seu computador, ou se você, seu caderno, se você é dos cadernos. Mas esse é o momento em que você vai concentrar e vai imaginar tudo que você vai precisar para que aquela ação cultural aconteça sem deixar nenhum furo, certo? E, na verdade, a gente gasta mais tempo planejando do que executando um projeto. E acredite, quanto mais tempo você gastar planejando esse projeto, mais redondinho ele vai sair, sabe? Você vai agradecer o tempo que você gastou planejando o seu projeto, certo? E é aí que você vai tirar o seu sonho do campo das ideias e vai trazer para o campo da realidade, né? Bom dia, Josi! Você vai trazer o seu sonho, né? Você vai transformar o seu sonho em realidade a partir daí, a partir do seu planejamento, né? E aí, gente, eu estou falando, por exemplo, digamos que você já tem um projeto aprovado e você não, aprovou o seu projeto e agora o que é que eu faço? Agora a gente senta e planeja. Agora a gente vai estruturar como é que esse projeto vai acontecer, certo? Então, nessa fase de planejamento, você vai idealizar tudo que precisa, visualizar tudo que precisa para que o seu projeto seja de fato executado com tranquilidade, certo? Para isso você cria um checklist, tem outras aulas aqui que eu falo para vocês, eu conto para vocês como é que se faz um checklist e tal, porque vai ser muito importante, você cria um orçamento, faz um checklist, tem toda uma estratégia para você conseguir de fato planejar o seu evento ou sua ação cultural com mais tranquilidade e sem esquecer de nada, certo? Depois da maratonada aí que tem muita coisa. E aí depois que você já sabe tudo que você vai realizar, como é que você vai realizar as coisas, onde é que você quer chegar e tal, aí você vai começar a fase de coordenação, ou de organização, desculpa. Essa fase é a fase que você vai chamar as pessoas para trabalhar com você, né? Então, por exemplo, eu vou precisar de som, de luz, de transporte, de alimentação, de hospedagem, certo? E aí eu vou ligar para a criatura do som. Oi, tudo bem? Isso aqui é lá. A gente vai ter um evento que vai ser assim, assim, assim. Eu vou precisar de tais materiais. Vai ser em tal data, em tal horário você monta, em tal horário você desmonta. Contar tudo para ele, acertar o preço e a forma de pagamento. Na fase da organização, você vai pegar o seu checklist, que foi uma lista que você fez cheia de demanda, e você vai colocar ali responsáveis por cada demanda, né? Então, digamos que equipamento de som vai ficar com Zezinho. Beleza, então o equipamento de som é com Zezinho e Zezinho, o número do telefone do Zezinho é tal. Show! E vai custar tanto, ele vai chegar a tal hora. Pronto, na fase da organização,
você vai dar responsável para cada demanda e não só dar o nome do responsável, como tem que ter os contatos do responsável, quanto vai custar e qual é o serviço que ele vai desenvolver, desempenhar. Pode ser, inclusive, que tenham pessoas, a mesma pessoa execute várias funções, mas nenhuma função pode ficar sem responsável, tá? Essa é a fase da organização, onde você vai convocar as pessoas e vai, começar a montar o circo, né? Certo? E aí, quando eu preencho meu checklist todo, eu digo que o meu evento está pronto. Porque eu já sei exatamente o que fazer e o que cada pessoa vai fazer. Passada essa fase, começa a fase da coordenação. A coordenação é o dia D, assim, sabe? Por exemplo, se você está montando o show, a fase de coordenação ela acontece durante o show. Durante o show não, no dia do show, né? No dia realmente que você está executando que a sua obra de arte está acontecendo, digamos assim. O que é a fase de coordenação? As pessoas me perguntam o que eu faço em dia de espetáculo, tal. Eu digo, eu sento e assisto e bato palma, porque não tem mais o que fazer. É mais ou menos isso. Na verdade, o que eu faço é prestar atenção se as pessoas estão fazendo tudo que combinaram que ia fazer comigo. É isso, coordenar. Coordenar eu combinei com a moça do lanche que trouxesse o lanche às 3 da tarde e montasse às 4 da tarde, serviço às 4 da tarde. Show! O que eu vou fazer? Às 3 da tarde, quando eu olhar para o relógio, eu vou ver se a moça do lanche chegou. Se a moça do lanche não chegou, eu vou ligar para ela e vou dizer, moça do lanche, cadê você? Aí provavelmente ela vai me dizer que está no estacionamento, né? Porque a equipe é boa, é assim, chega na hora. E aí, se por acaso ela não tiver, Carlinha furou um pneu. Aí a gente vai analisar e ver como é que a gente resolve esse problema. Ah, tudo bem, eu tô indo aí com o meu carro buscar. Onde é que você tá? Eu tô indo aí com o carro buscar. Ou tô mandando Uber. Enfim, né? Tem solução para tudo. É por isso que a gente tem que marcar com antecedência e por isso que a gente tem que estar de olho se de fato as coisas estão acontecendo como a gente combinou. Porque se começar a não acontecer como você combinou, você vai ter que ir resolvendo o pepino que vai aparecendo. Entendeu? Aí deu 3 horas da tarde, a moça do lanche chegou. Maravilha, a moça do lanche chegou, uhul. Tem que ficar pronto às 4. Né? Então, 15 para as 4, dá aquela olhadinha, já está quase tudo pronto, beleza, show, porque às 4 horas a gente vai servir. Isso é coordenar. É você prestar atenção se as pessoas estão fazendo exatamente o que você combinou. Estão fazendo exatamente o que você combinou? Tá tudo correndo certinho? Maravilha. É sentar, assistir e bater palma, que vai ser a sua função principal nesse dia, tá bom? Quer dizer, isso se você não tiver colocado para você alguma função do dia lá. Eu não gosto de colocar nenhuma função para mim que não seja coordenar, porque já é uma super função e porque a gente tem que realmente estar atento. Então eu costumo distribuir todas as funções e no dia eu só coordeno, tá? Essa é a fase de coordenação. Na fase de finalização é o seguinte: aconteceu o seu show, foi lindo, maravilhoso. Oi, Pedro, bom dia. Carol passou por aqui também, que bom. Aconteceu o show de Pedro Ruffi, ele arrasou. E aí depois, Pedro Ruffi vai comer uma pizza e a produção fica o quê? Desmontando. Começa a desmontagem do seu projeto, certo? Aí por que a gente tem que se preocupar com essa fase de finalização? Porque a gente vai precisar planejar toda a desmontagem, né? Então, por exemplo, se você está num teatro, tem um horário que você tem que entregar o teatro, senão você paga hora extra. E aí você vai planejar isso, combinar com o pessoal do som, da luz, vai dizer, eu tenho que entregar o teatro meia-noite e o show acaba às 10 da noite. Vocês só têm 2 horas para desmontar. Dá tempo de desmontar? Ou a gente vai precisar ampliar a equipe para ajudar vocês a desmontar? A gente tem que combinar isso, entendeu? A gente tem que estruturar essa desmontagem, que é um outro espetáculo à parte, certo? E a gente tem que ir lá na fase do planejamento, pensar também nesse momento de desmontagem. Mas a finalização não é só desmontar. A finalização também é você fazer relatório de execução, você fazer prestação de contas, você criar esses instrumentos
que comprovem que você de fato fez o que tinha que fazer. Mostra para o seu patrocinador que de fato você conseguiu fazer tudo que você prometeu e tudo que eles exigiram, certo? É isso. Essa é a fase da finalização, que é onde a gente bota o ponto final no nosso projeto. Não! É onde a gente faz também uma reunião de avaliação e a gente coloca 3 pontinhos no final do nosso projeto, porque esse projeto ele está preparando o próximo, com certeza. Então você faz uma reunião de avaliação, pergunta às pessoas o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, principalmente o que foi que deu errado, anota lá, porque no seu próximo evento aquilo não vai mais dar errado de novo, tá? Então vamos dar exemplo prático aqui. Primeira coisa que você vai ter na mão é a sua ideia. Digamos que a ideia seja lançar um CD, certo? E aí, no planejamento, você vai ter que pensar em coisas estruturais, tipo, tem edital aberto para colocar meu projeto? Tem alguém interessado em patrocinar? Onde é que esse projeto vai ser? Quantas pessoas cabem nesse lugar? Vou cobrar ingresso? Que tipo de equipamento eu preciso para fazer isso, né? Como é que eu vou controlar a entrada de público? Se eu vou contratar alguma etiqueteria da internet? Quantas pessoas vão estar comigo? Na verdade, é como se você estivesse fazendo um retrato falado. Então, quanto mais informação você puder acrescentar, melhor, certo? E essa é a fase de planejamento. Na fase da organização, você vai pegar todos os itens que você elencou e você vai dar nome aos bois. Vai dizer quem vai fazer cada função. E aí nesse momento é importante a gente construir um cronograma, que é você listar hora a hora o que é que você vai fazer para o seu projeto acontecer legal, porque aí no dia da coordenação você vai conseguir ter esse cronograma e prestar atenção para ver se todo mundo está fazendo tudo certinho. Então, falando nisso, a fase de coordenação é justamente a fase que a fase onde você vai descobrir se todo mundo está fazendo tudo bem certinho, como você combinou, e você vai corrigir quem não estiver fazendo ou ajustar com a pessoa que não estiver fazendo exatamente o que você combinou. Essa é a fase de coordenação. Depois da fase de coordenação, vem a fase da finalização, que é a desmontagem, que é o relatório de execução, prestação de contas, a reunião de avaliação, esse tipo de coisa, tá? E isso também garante que você tenha sucesso nos seus trabalhos futuros, porque uma boa avaliação faz de você um produtor incrível, tá? Quando a gente ignora esses pilares, você pode realizar a sua ação cultural, mas você vai estar realizando isso em cima de uma base frágil, né? Que isso pode ruir a qualquer momento, né? Pedro está falando aqui muito massa. Que bom, Pedro, que você está gostando. Digamos que você, por exemplo, digamos que você não vai fazer, você pula a fase de planejamento. E aí, quando os músicos chegam, não tem cadeira para eles, ó, que legal. É bronca, não? É confusão. E aí, por isso que é tão importante a fase do planejamento, porque é lá que você vai pensar tudo que você precisa. A gente não pode pular as etapas. É muito importante a gente, como se diz, estruturar a nossa ação cultural para que ela corra de uma forma profissional, pensada, planejada, elaborada, né? E imagine que você pulou a fase de coordenação, por exemplo. Como já estava todo mundo contratado, você chegava e dizia, não, então eu chego lá umas 2 horas antes e tá bom demais, não precisa me estressar não, chegar mais cedo, para quê? E aí acontece um pepino, você não tá lá para resolver e você fica, digamos que o cara do som não trouxe o kit de bateria e aí ficou sem microfone na bateria. Só que você chegou 2 horas antes, não dá mais tempo de buscar, não dá mais tempo de colocar lá. E aí vai ficar um furo no seu projeto, tá? Na sua ação cultural. Cada fase é importante e deve realmente ser tratada com muito zelo, prestando atenção para dar tudo certinho, tá? E aí, se você planejar com cuidado, você não vai passar perrengue, entendeu? Se você cumprir todas as etapas, provavelmente você vai ser um produtor incrível, que vai ter muito trabalho, certo? O jeitinho muito certo de você fazer tudo isso, ou resumindo um pouco o que eu falei aqui hoje, a forma
mais segura de você executar um projeto cultural é você entender que ele tem fases para serem cumpridas. As fases que eu enxergo são planejamento, organização, coordenação e finalização. No planejamento, você imagina o que vai acontecer, imagina tudo que você vai precisar, todas as demandas. Na coordenação, na organização, você dá responsabilidade em cada demanda, você determina... Na coordenação, você determina um responsável para cada demanda e coloca lá contatos e faz os acordos, né? Vê a hora de chegar e o valor e tudo. Na fase da coordenação, você presta atenção para ver se todo mundo está fazendo o que combinou com você. Então, a fase da coordenação é a fase que você fica realmente de olho para ver se está todo mundo executando o que prometeu que ia fazer. E na fase da finalização, você dá uma olhada para trás e vê se tudo aconteceu certinho, faz relatório de execução, faz prestação de contas e faz reunião de avaliação. É isso, resumidamente, é isso aí. E, gente, hoje eu tenho que correr, o tempo está muito curto, mas eu estou muito feliz porque eu estou trabalhando muito. Graças a Deus voltaram os eventos e agora vocês vão me ver sempre correndo, tá? Mas eu também fico dizendo as coisinhas que estão fazendo nos eventos, por aí vocês vão adorar. Um beijo bem grande e amanhã eu tô por aqui de novo, não sei em que horário, mas eu tô por aqui de novo, fica atenta aí, ativa o sininho para tu saber quando é que eu tô aqui, porque agora os horários estão mais malucos do que nunca. Mas eu vou procurar aparecer sempre bem cedinho antes de realmente sair para fazer as produções, tá bom? Se você entrou aqui agora, não me conhece, não sabe quem sou eu, meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural e todos os dias eu venho aqui te ajudar a ser um produtor cultural incrível também, tá? Amanhã eu apareço de novo. Um beijo bem grande, espero que o meu conteúdo tenha te ajudado. Tchau, tchau!